Boa tarde, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Mais uma live. Essa live de hoje a gente vai falar sobre os treinos que você não deveria estar fazendo ou fez, né? Então, uma live bem polêmica, onde a gente vai tratar e conversar sobre tipos de treinamento, tipos de metodologias de treinamento que ao meu ver, acrescentam, mas não são duradouros, não são realmente os tipos de treino que eu gostaria, que eu realmente acredito que são fundamentais aí para qualquer pessoa que quer ganhar qualidade de vida e ganhar condicionamento físico e saúde. Sejam todos bem-vindos. Estamos em lockdown aqui em Contagem, estamos sofrendo aí com esse segundo lockdown e aproveitar para falar sobre treinamento, né? Sempre importante estar falando sobre treinamento, falar sobre condutas de treinamento, tipos de treinamento e tudo que tem a ver com condicionamento físico e saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Boston, sou treinador de CrossFit há 12 anos, treinador de treinamento funcional, né? Há muitos anos. Sou formado aí há 24 anos, trabalho já com atividade física há 26 anos aí, pelo menos. E essa jornada minha tem muito a ver aí com a live que a gente vai fazer hoje, né? Por quê? Eu vivi os dois mundos aí, o mundo do fitness tradicional, que é o mundo da musculação, que é o mundo das aulas coletivas, dos esportes coletivos, né? Voleibol, outros esportes aí, futebol. Como atleta, eu participei de muitos esportes coletivos e vivenciei o dia a dia de treinamento, né, desses esportes, o dia a dia como treinador e como praticante de musculação, aulas coletivas, spinning, natação. Então, eu tive uma experiência bem grande nessas áreas, dando aula há muitos anos e também praticando, né? Eu estava agora aqui descansando um pouco e pensando um pouco sobre a minha vida, né? Que foi essa vida antes aí que eu tive, né? No mundo do fitness aí, onde eu era treinador e ao mesmo tempo eu praticava musculação, né? Diariamente. Eu frequentava quadras de esporte, por exemplo, peteca, voleibol, né? De vez em quando dava uma nadada e tal. E fazendo a comparação com o que eu faço hoje, eu vejo uma diferença muito grande na forma de pensar, no estilo de vida que eu tinha e que eu tenho hoje. Eu acho que, como eu treino hoje, é muito mais sustentável, é muito mais lógico, é muito mais estratégico o que eu faço hoje do que eu fazia antes, né? Então, a nossa live, né? O título dela são os treinos que você não deve continuar fazendo, né? Então, eu não estou aqui para taxar que a musculação é péssima, que o crossfit machuca, que a hidroginástica é só para velho. Eu não estou aqui para trabalhar com essas frases prontas, com públicos que falam mal, né, de outros públicos, profissionais que falam mal de outras modalidades que não trabalham que estão numa zona de conforto, que é muito mais fácil, né, criticar outra coisa que está crescendo do que procurar saber. E eu quero deixar claro que eu vivenciei todas as áreas, eu tenho experiência sobre tudo que eu vou falar, inclusive hidroginástica, por exemplo, né? E eu sei o que eu fazia antes, como eu lecionava antes, quais eram os meus valores antes e como eu penso hoje, né?
Então, eu tenho esse pensamento crítico, acredito que tenho um pouco de autoridade para estar falando sobre, né, quais os tipos de treino, né, que a gente não deve continuar fazendo, né? Então, eu quero mostrar por que esses treinos, que eu considero treinos que a gente não deve continuar fazendo, não são sustentáveis, tanto de metodologia, quanto de filosofia, quanto do dia a dia deles. Eu vejo aí, né, muitos, por exemplo, hoje eu pratico CrossFit, eu nado, né? Eu sou um atleta master de CrossFit, tenho 46 anos. Eu tô nesse mundo aí como atleta há quase 10 anos aí. Quando eu falo eu tô como atleta, eu digo assim, um atleta com uma filosofia diferente. Porque antes eu era atleta, eu tinha meus dotes atléticos, mas eu não tinha uma cabeça de atleta igual eu tenho hoje, né? Eu consigo manter uma qualidade de vida que eu considero boa, mas que sempre pode melhorar, é claro. Mas eu me considero aí há 10 anos aí um cara de cabeça focada nos meus objetivos em relação à qualidade de vida e saúde e sempre buscando evoluir, tá? E antigamente, a forma que eu pensava sobre saúde e atividade física era um pouco diferente, não era dessa forma. Eu não conseguia incluir, né, o esporte, a qualidade de vida no meu estilo de vida, na forma de evoluir como ser humano. Eu separava essas coisas. Então, hoje eu sinto que essas coisas, na verdade, o estilo de vida, ele é um só, onde a qualidade de vida está inserida e é propósito e objetivo principal desse estilo de vida, né? Então, a forma com que eu penso hoje é muito diferente e eu estou aqui hoje para passar isso para vocês, né? Lembrando que o meu objetivo é sempre transformar, né, o físico das pessoas, que é o cartão de visita de todo mundo para se relacionar com o mundo. O meu objetivo é transformar o físico das pessoas, né, através da atividade física feita com motivação, com eficácia e com paixão, né? Então, ontem eu falei muito dessas palavras. Fiz uma live ontem falando sobre movimentos funcionais, né? E eu falei muito dessas palavras. Transformar o físico com motivação, através de resultado, de eficácia, né? O próprio treinamento funcional, ele é um ato, uma ação de se mover com eficácia. Essa funcionalidade é sinônimo de eficácia. Então, esse é o propósito meu como referência, né, de treinador, de influenciador, né, fitness para as pessoas, né? Hoje eu já dei 2 aulas de manhã, eu vou dar mais aulas agora à tarde e realmente eu tenho esse papel de treinador diário e também tenho o papel de influenciador, não só como treinador, mas como atleta, como estilo de vida e né, o que eu escolhi para mim aí em relação à minha missão na vida. Então, estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre o que eu vivenciei, que eu não concordo hoje, e o que eu faço hoje, né? Como que a gente consegue sanar, né, o que eu vejo no dia a dia. Então, eu estava falando que eu vejo muito médico, por exemplo, né? Quando a gente fala que faz CrossFit, ou algum aluno meu fala que faz CrossFit, né? Os médicos, normalmente, a maioria deles, pelo menos, de relatos de alunos que me procuram, e também
eu já passei por isso várias vezes, existe um preconceito, né? Eu não queria falar de treinamento funcional, mas de CrossFit, mas vamos falar, existe um preconceito com esse tipo de treinamento funcional, tá? Que é o CrossFit. Por quê? Porque as pessoas realmente têm um preconceito. Os profissionais da saúde que indicam atividade física, de uma forma geral, têm ainda um preconceito, né, sobre o que é o CrossFit de verdade, sobre o que é o treinamento funcional nesse formato, né? Preconceito no sentido de que realmente não conhece o CrossFit da forma que é. Eu conheço muita gente, por exemplo, que vende CrossFit sem saber o que é CrossFit até hoje. Eu posso citar, se eu for começar a citar, eu cito mais de 30 pessoas que vendem o CrossFit sem saber o que é. Então, você imagina um médico que não está pesquisando, que está ali para indicar uma atividade física saudável, qual que é a opinião dele sobre, por exemplo, o CrossFit, né? Então, eu não culpo os médicos, mas eu culpo realmente a ignorância no sentido da palavra, de realmente não conhecer e, por isso, não indicar, né? Eles estão corretos em não indicar uma coisa que não conhecem de verdade, e mais, não tem segurança, né? Se eu acabei de dizer que existem pelo menos 30 pessoas que eu posso citar, nome por nome, que não sabem trabalhar com CrossFit e estão trabalhando, você imagina um médico, né? A opinião dele sobre isso. Então, antes de eu falar o que eu tenho para falar hoje, eu já estou falando do CrossFit. Realmente é um treinamento funcional que é muito poderoso, mas que, infelizmente, eu vejo muita confusão nesse meio ainda, até pelos profissionais que trabalham com ele, tá? Então, os médicos, por exemplo, o que eles fazem, por exemplo, com um aluno, um atleta de terceira idade, com uma pessoa de terceira idade? Indica hidroginástica, né? Nada errado. Hidroginástica é uma atividade muito saudável, né? Com risco de lesão baixo, né? Uma atividade agradável, coletiva, muito social, nada de errado, muito legal, né? Por exemplo, o médico que pegou ali, né, um atleta de terceira idade, ele está preocupado ali em manter esse atleta, manter essa pessoa na prática física, porque ele sabe que essa frequência ela realmente dá um resultado, né, e em relação à saúde muito melhor do que essa pessoa estava antes, quando não praticava ou quando praticava pouco, por exemplo, atividade física, né? Por algum motivo não praticava ou praticava pouco. Então, o objetivo do médico, ele está mais do que certo, né? Mas eu, como educador físico, eu tenho que ter o meu posicionamento em relação aos esportes, né? E o que eu vejo por aí, né? Então, a hidroginástica, por exemplo, se você pratica ela todos os dias da mesma forma, né? Os mesmos tipos de exercício, né? Sem se preocupar muito com todas as capacidades físicas, se preocupar com menos capacidades físicas, o efeito ele tende a não ser tão positivo assim, né? Ele é positivo, mas ele poderia ser muito mais positivo. O que eu vejo são vícios de rotinas repetitivas que poderiam, estou falando na sua maioria, e como eu interpreto hoje, posso estar completamente errado em alguns tipos de hidroginásticas, mas o que eu vejo isso de uma forma geral é assim, uma rotina ali que muda pouco, tá? Mas, é claro que é uma atividade que gasta caloria, que está ali ativando o sistema circulatório, está mantendo um certo grau de condicionamento físico e saúde. Isso já é bastante fundamental. Mas que poderia estar muito mais potencializado se feito de uma forma
pensando de uma forma em condicionamento físico geral e amplo, seria muito mais sustentável, vamos dizer assim. Então, a minha crítica na hidroginástica, como em outros também, é a falta de desequilibrar, realmente, uma falta de planejamento em relação a fases do treinamento, né? Período básico, período específico. Eu acho que falta um pouco esse tipo de trabalho, no sentido de estar quebrando a rotina, estar desequilibrando as pessoas. Então, estou vendo muita gente entrando aí, galera. Quem quiser falar alguma coisa também sobre, fique à vontade. Nós estamos aqui para discutir. Eu chamei hoje o grupo que eu tenho aí de coaches, que são mais de 50, para estarem participando aí desse debate, porque eu acho fundamental a gente levantar, né, tudo que é positivo, tudo que é negativo no treinamento esportivo, para que possamos melhorar sempre. Obrigado a presença de todo mundo que está aí. Então, o meu ponto é, podemos potencializar muito, por exemplo, o treinamento em hidroginástica, né? Vamos falar de um outro aí, caminhar, né? Caminhar todos os dias, 30 minutos, é saudável? É saudável, claro que é. Mas caminhar 30 minutos da mesma forma sempre, vai gerar adaptação? Não, galera, vai parar de gerar adaptação. O corpo acostuma com isso, né? Então, claro, sem dúvida nenhuma, você deixa de ser uma pessoa sedentária caminhando todo dia? Deixa sim. Mas você realmente vai melhorar sempre o seu condicionamento só caminhando 30 minutos todo dia? Talvez não, tá? O corpo se adapta muito rápido, mas ao mesmo tempo, falando em treinamento esportivo, ele se equilibra muito fácil, né? E é o nosso papel como educador físico quebrar essa homeostase, quebrar esse equilíbrio, né? Somos seres humanos, precisamos estar em pleno desequilíbrio sempre, porque senão não evoluímos. Ação, reação, galera. Se eu não gero um desequilíbrio, eu não vou gerar uma ação, uma reação a esse desequilíbrio e uma adaptação. Então, é fundamental, olhando já aí, né, pelos princípios do treinamento esportivo, que a gente realmente quebre esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, caminhar 30 minutos todo dia é saudável? Sim, para quem é sedentário, para quem está começando. Mas depois de 2 meses, depois de 1 mês, 2 meses de treinamento, a gente precisa de estar já pensando em desequilibrar, né? A gente nunca é a mesma coisa sempre, tá? A gente sempre é feito de altos e baixos, e quem costuma dosar isso muito e comandar e orquestrar isso é realmente os princípios do treinamento esportivo, né? A gente fazer essa brincadeira do volume e da intensidade, né? Trabalhar, saber que determinada época é importante trabalhar algumas capacidades físicas, em outras é importante trabalhar outras capacidades físicas. Então, quando você pensa em qualquer atividade física, a gente não pode pensar na mesmice. A gente tem que estar sempre adaptando o treino, seja ele qual for o objetivo. Tá? A gente tem que estar quebrando esse equilíbrio para evoluir, né? Então, eu já falei, hidroginástica igualzinho todo dia, do mesmo jeito, vai um dia, falta outro. Galera, precisamos evoluir. Isso aí não vai te evoluir mais e precisa te quebrar, tá? E pensando também de uma forma mais sustentável, né? Você fazendo, por exemplo, caminhada ou hidroginástica do mesmo jeito, todos os dias, mais cedo ou mais tarde, você pode vir a desenvolver algum problema osteoarticular, né? Pela falta de um trabalho monoarticular, pela falta de um trabalho acessório complementar, que vai gerar blindagens em articulações, né? Ontem eu vi esse termo, blindagem na articulação, achei ele muito apropriado, muito legal, porque a gente tem que estar preocupado em fazer essa manutenção constante, né?
no nosso corpo, porque a gente é igual um carro, se a gente não faz manutenção, a gente quebra, né? Semana passada, por exemplo, eu fiz exame de sangue para ver se está tudo ok, para ver se precisa de fazer algum reparo, né? É igual um carro. Então, às vezes eu trabalho isolado, né, de hidroginástica ou de caminhada, por exemplo, ele pode não ser tão sustentável ao longo do tempo, né? Você pode estar desenvolvendo, de repente, ali uma tendinite, uma bursite a nível articular, que não vai ser legal, que vai te debilitar a médio e longo prazo. Então, o trabalho multidisciplinar, sem dúvida alguma, é muito importante. Daí entra o mentor, né, que às vezes não vai ser o seu professor de hidroginástica, mas vai ser aquele profissional que consegue enxergar esse todo, né? Que consegue enxergar que você tem que praticar e tem que estar sempre evoluindo ou mantendo um nível de saúde e condicionamento físico alto, né? Então, se você não se preocupa com isso, fatalmente você vai, aos poucos, perdendo esse condicionamento físico, tá? Pode ter certeza disso. Então, essa caminhada, essa hidroginástica, sem desequilíbrio, né? Sem um trabalho multidisciplinar, sem uma orientação a nível estratégico, realmente tende a não se manter um nível de condicionamento ou a cometer algum trauma aí osteoarticular que possa te debilitar a médio e longo prazo, né? Te piorando em nível de saúde, tá? E sem falar também um outro ponto que é o ponto realmente que eu acho fundamental, é que essa rotina maçante, né, da caminhada ou da hidroginástica, por exemplo, ela pode, né, cair aí em monotonia, né? Falta de motivação, né? Então, essa palavra motivação, ela está ligada diretamente aí à sua manutenção na atividade física, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Hoje, por exemplo, eu iniciei aqui novamente as aulas online, porque aqui em Contagem a gente entrou em quarentena novamente, então a gente teve que voltar para as aulas online. E o primeiro ponto que eu bati com os meus alunos foi exatamente esse lance da motivação, né? É muito fácil você estar ali no computador treinando com o professor a longa distância, né, de forma online, você perder motivação, você criar objeções o tempo inteiro para achar que aquele treinamento é ruim. E eu tive uma resposta muito boa, porque eu planejei isso bem para essa aula de hoje, né? De forma que eu incentivasse os alunos a estarem treinando e realmente a se mostrarem motivados para a aula online. Então, eu consegui uma resposta já direta dos alunos para essas aulas e eu consegui já depoimentos naturais, né, que eu até postei mais cedo aí, me surpreendeu bastante. Então, foi um ponto positivo, né, que realmente me fez ver a importância, né, dessa motivação. Tá? Então, essa monotonia, essa falta de adaptação dos treinos, da falta de multidisciplinaridade e pensar no treinamento geral e amplo, eu acho que gera desmotivação também, né? Galera, em relação a outras modalidades, né? Por exemplo, futebol, né? Eu acho o futebol um esporte que, praticado de uma forma, né, social, igual praticado como atividade física e única dos atletas, das pessoas que usam o esporte, né, como atividade física, não acho uma atividade física sustentável, porque a chance de lesão, a chance de se machucar, né, a chance de você realizar um movimento inesperado e realmente ficar parado até a próxima vez que você estar condicionado para fazer uma nova partida é alta, é muito alta. Então, ao meu ver, o trabalho, né, no caso aí
O atleta que pratica o futebol, por exemplo, ele tem que estar com alguma atividade física agregada. Eu acho fundamental um trabalho básico, igual qualquer esporte de alto nível acontece, né? Todo jogador de futebol tem que ter uma manutenção, tem que ter um trabalho acessório, uma blindagem, novamente, blindagem nas articulações, tem que estar fazendo exames periódicos, né? Então, o que a gente vê muito aí nos peladeiros de fim de semana é essa falta desse trabalho de base, né? A falta de orientação, né? do educador físico. Então, esse tipo de futebol, ao meu ver, ele é mais negativo do que positivo. Seguinte, só revisando e recapitulando, eu estava falando sobre quais os treinos que a gente não deve continuar fazendo, né? Falei aí de forma polêmica sobre futebol, sobre hidroginástica, falei sobre a caminhada, né? E entrar agora para falar um pouco sobre a musculação, aquela musculação onde a ficha não muda, né? Onde o 3 de 10 ou o 3 de 15 está sempre presente, onde aquela metodologia do alternado por segmento está ali todos os dias, da mesma forma sempre, onde aquela ficha de segunda e quarta é peito e tríceps, terça e sexta é costas e bíceps. Galera, estou falando de condicionamento físico geral e saúde. Não estou falando de hipertrofia. Não estou falando de ganho de massa. Não estou falando de estética e de vaidade. Estou falando de atividade física para ganho de qualidade de vida e saúde. Beleza? Então, o tema de hoje é falar sobre treinamentos que não vão ser duradouros em relação a esse tema de qualidade de vida. E eu acho que quando a musculação ela não tem mudança, onde ela não tem adaptação, onde tem a mesmice de sempre, eu acho que fatalmente o atleta tende a parar de fazer atividade física sempre, a procrastinar sempre e realmente não desenvolver o que é mais importante, que é a saúde do indivíduo. Ninguém, independente do objetivo que tenha, consegue ter ao longo da vida, postergar a longo prazo uma qualidade de vida, um objetivo legal, se não pensa primeiro no condicionamento físico geral. Se ele está pensando só em estética momentânea, se ele está pensando em resultado rápido e não a médio e longo prazo, pode esquecer. Isso não vai se sustentar, isso não acontece. Então, é fundamental que vocês sempre pensem a médio e longo prazo, né? Com planejamento e com multidisciplinaridade, pensando em todas as capacidades físicas, e não só em ficar forte, sem desenvolver mobilidade, ou desenvolver mobilidade lá no polidense sem ficar forte, né? Então, a gente tem que pensar sempre nas capacidades físicas todas, porque nós, seres humanos, fomos feitos para trabalhar e usar todas as capacidades físicas, beleza? Então, o tema da live de hoje foi esse, para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente tem aí no dia a dia, que eu vejo todo dia aluno chegando lá, não aguento mais fazer todo dia a mesma ficha, não aguento mais treinar todo dia a mesma coisa, né? Então, é fundamental que a gente consiga ter esse pensamento de condicionamento físico geral e amplo, beleza? Bom, então, galera, o que seria, né, o ideal no caso aí do condicionamento físico geral e amplo, né? A gente tem que pensar sempre, o que seria ideal de uma modalidade, né, que esteja preocupado aí com todos os pontos importantes para ter adaptação e evolução, né? É muito importante que a gente seja sempre multidisciplinar, que a gente pense sempre no condicionamento físico geral, né? Para gerar sempre adaptação, né? E esse resultado, essa eficácia constante é fundamental para gerar o quê? Para gerar motivação, para gerar resultado, e isso é duradouro e isso é sustentável, tá? Então, é fundamental que a gente realmente pense, quando vai fazer atividade física, né, em uma atividade que seja completa e que a gente tenha sempre adaptação e evolução, porque senão, fatalmente, não vai ter resultado, a motivação
pela falta de desequilíbrio, pela rotina constante, ela vai desaparecer e fatalmente você vai estar procrastinando, parando de fazer atividade física, beleza? Então, a gente tem que sempre pensar, né, numa atividade física sem rotina, numa atividade física motivante, duradoura, sustentável, pensando sempre na segurança, né, na técnica e depois na performance, né? Ou não é simplesmente chegar no futebol de fim de semana e tentar fazer gol e tentar ganhar a partida, tá? Fatalmente você vai machucar, você vai parar, talvez você não volte mais a praticar, porque não teve um trabalho paralelo, não teve uma mentoria legal para te ajudar a desenvolver saúde antes de praticar o futebol ali, né? Então, a mensagem de hoje foi essa. Eu falei muito sobre tudo aquilo que eu acho que é legal, mas é apenas o ponto de partida. Eu falei da caminhada de 30 minutos todos os dias, mas ficar nessa mesmice não vai gerar adaptação. Falei da hidroginástica de todo dia, né, ser um trabalho de força, ser um trabalho de acompanhamento e mentoria, né, acessório a essa hidroginástica também, não acho que é duradouro. Falei da musculação, né, que o famoso 3 de 10 para sempre, né, 3 de 15 para emagrecer, 3 de 8 para ganhar massa muscular, treinar peito e tríceps toda segunda e quinta, terça e sexta, bíceps e costas, quarta e sábado, ombro e perna. Nem sempre funciona assim, galera. Eu acho que isso aí para objetivos específicos e não para objetivos nobres, que é condicionamento físico geral e com saúde. Só assim eu acredito em sustentabilidade e sucesso na vida como um todo, no seu estilo de vida e na saúde, beleza? Vou ficando por aqui. Amanhã a gente vai falar muito mais de motivação aí no treinamento. Vamos falar sobre planejamento, como que o planejamento pode ajudar a gente aí no dia a dia, tá? Fazer etapa por etapa, por que fazer isso, por que fazer aquilo, por que colocar nessa ordem e etc. Beleza? Um abraço e até a próxima live, galera.